Eu vou começar esse nosso podcast desafiando a excelentíssima esposa do meu convidado, usando a minha boina. Porque, para quem não sabe, a excelentíssima esposa do nosso convidado, ela é uma pessoa que trabalha com imagem, posicionamento, e ela me disse, Fábio, abandone. E ela, claro, trazendo um ponto importante, ela, em comunhão com a minha esposa, decidiram me proibir de usar boina, mas eu sou um adulto e eu faço o que eu quiser. Então fique essa dica para você. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira coisa que você deve fazer, siga a nossa página aqui. Você vai estar nos ajudando a mandar nossa mensagem e a mensagem dos nossos grandes convidados para o mundo. Então, sejam bem-vindos ao IFR Podcast, nosso terceiro episódio e hoje com a grande presença de um amigo, aluno, amigo e padrinho da minha filha, Serena, Jonathan. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Não vou estender o braço pro Jonathan porque meu blazer ele encurtou ou eu engordei, eu não sei o que houve, na verdade, mas eu não consigo esticar o Peraí meu... que eu consigo. Aqui, vamos assim então. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa. Uma grande honra te receber aqui. Cara, que legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar ao seu lado, conversar, trocar ideias. Eu falo o quanto eu cresci em todo esse processo que a gente teve. Primeiro, como aluno, depois como mentoria e agora como amigo, né? Prática familiar. É isso aí. Muito obrigado. Toda vez que eu ia tomar um café agora, mas me veio algo profundo. Toda vez que eu converso com o Jonathan e com a esposa dele, eu lembro que quando o Jonathan buscou o curso, e eu vou falar isso aqui, não tem problema, o Jonathan nos solicitou um desconto. Eu lembro muito bem que ele e a esposa dele iam se matricular, solicitou um desconto. E eu tô falando isso, claro, não pelo lado negativo, mas depois do curso, ele disse que se arrependeu. Eles se arrependeram de pedir desconto. Veja, é um homem sincero, um homem de valores. Meu irmão, as pessoas, as gaúchas, Uhum. ou os gaúchos que assistem perceberam que você tem um sotaque. Uhum. O gaúcho ele fala cantando Sim. e você tem um sotaque. Esse sotaque está sendo trabalhado ou você nem dá bola para isso? E de onde vem esse sotaque, meu irmão? Agora eu nem percebo mais que eu tenho sotaque, mas eu sou de Santa Catarina, estou atuando aqui no Rio Grande do Sul há 3 anos. Contar um pouco dessa história, né? Nasci em Santa Catarina, morei por muito tempo lá, enfim. Mas há 13 anos atrás eu comecei na cooperativa, na Via Crédito Alto Vale, e nessa trajetória assumi cargo de liderança e num momento muito propício, a cooperativa expandindo aqui para o Rio Grande do Sul, eu vim para cá. Tinha um projeto aí para ficar 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, mas me identificando com a região, me identificando com as pessoas daqui também, acabei rasgando esse contrato e aqui decidi morar e trazer toda a família. Então o sotaque é de Santa Catarina. Mas eu acho que já me acostumei. Já tá se ambientando. Sabe que tem as pessoas falam às vezes Uhum. que Santa Catarina, mais especificamente Florianópolis, Uhum. quando as pessoas saem de outros lugares para ir para a ilha, elas se sentem desafiadas pela ilha. Parece que a ilha, de certo modo, testa as pessoas para... Sim. Acontece de quem vem de lá para cá, na verdade. Sim. Como é que foi? Você acredita que a cultura, assim, testou você? A cultura, eu digo assim, ela testou sim, mas eu digo que ela criou uma casca melhor para minha evolução. Mas testou, porque é diferente. Eu morava numa região onde era muito mais interior. Aqui vocês falam, aqui a gente mora numa região de interior. Sim, mas cidade de 80 mil habitantes, 90, 100, 200, para mim não é interior. Sim. Cidade grande, que nós lá era acostumado, cidade grande, 60 mil habitantes. Sim. Né? Então, eu criei essa casca, eu digo uma casca mais robusta, me trouxe muito repertório de desenvolvimento pessoal e profissional. Sim. Mas teve desafios, sim. Teve desafios. Eu lembro que no começo, quando eu cheguei aqui, eu estava nesse processo ainda me adaptando longe da família, eu vim pra cá sozinho. Então, em algumas vezes eu sentava lá na cama do hotel, eu disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Sim. Mas eu acredito que os desafios foram superados pelo propósito que eu tinha, pelo que eu queria construir. Interessante. Então, quando você estava nesse momento de pensar e tomar decisões, porque é difícil, normalmente a gente busca tomar decisões por um atalho e a gente não tem a persistência de se manter no caminho. Sim. Então, o que manteve você diante a um cenário
de solidão, assim, de estar aqui, Sim. se acostumando. Foi o propósito que você tinha. Sim. E esse propósito... Primeiro, o que é propósito pra você, na verdade? O que Sim. você vê como propósito, meu irmão? Propósito é o que eu vou deixar, o meu legado, principalmente, e aonde eu quero chegar. Meu propósito é... A gente conversou um pouco sobre isso nos bastidores, né? Mas profissional, onde eu quero estar? Aonde eu quero chegar? Então ali é meu propósito, meu ponto B. Meu propósito familiar é quais condições que eu quero trazer para minha família. Outro, o orgulho, acho que esse foi uma das coisas que me fez mais forte, o orgulho que eu queria trazer para duas pessoas muito especiais para mim. Naquela época, era minha mãe e minha avó, Sim. nas quais eu aprendo com elas diariamente, né? Então eu sempre pensava nisso. Eram pessoas que, quando eu dizia, poxa, não tô legal, ela falava assim, força que tu consegue. Sim. A gente tá contigo. Apesar Sim. dos 480 quilômetros de Sim. distância, eram pessoas que me reforçavam muito isso. Qual o nome delas? A Leia, ela gosta de chamar de Leia, que é minha mãe, Sim. e a dona Lid, é a minha Sim. avó. Elas estão vivas? Sim. Elas vão assistir depois. Manda um abraço pra elas aqui, já. Mãe, vó, eu amo vocês e muito obrigado por terem me construído assim. Ah, viu? Já siga a nossa página. Siga a nossa página. Teve no último podcast, teve uma música romântica do Bryan Adams aqui. Olha, O DJ colocou olha. uma música. O pessoal te abraçou. Foi um clima lindo. E não faremos isso hoje aqui. Tá? Veja bem, que interessante. E aí você falou de propósito, mas quem ensinou você sobre propósito? As duas. Mas as duas de uma forma muito particular. A minha mãe, ela me ensinou sobre propósito na vida. Por quê? Ela teve filhos nova. Então, com 19, ela teve minha irmã. Depois, com 21, ela me teve. E o sonho da vida dela era ser professora. Numa das conversas que nós tivemos, ela falou sobre isso. Meu sonho era ser professora, morar num apartamento e tudo mais. E por aquele motivo de ter filhos, ela não conseguiu nem ser professora e nem morar num apartamento. Sim. Então ela disse, mas eu queria algo muito mais do que isso, que era constituir família. Então naquele momento que eu tive vocês dois, eu trabalhei para que tudo isso pudesse acontecer. Contigo e com a tua irmã. E ela, hoje, minha mãe ainda trabalha, ela é costureira, ela trabalha numa confecção, né, de couro, bolsas e tudo mais. E com o salário dela, ela conseguiu dar tudo para minha irmã e para mim. Sim. E o tudo não é dinheiro. Sim. Eu lembro de quando eu estava na escola que eu precisava ter alguma situação, sei lá, uma dúvida e tudo mais. Eu perguntava por ela. Ela estava ali lavando a louça ou fazendo a comida. Ela parava para me dar atenção naquele momento para dizer assim, olha, filho, a mãe não tem todo o conhecimento, mas com isso eu acredito que pode ir por esse caminho. Então eu lembro ela falando isso para mim sempre. Então ela me trouxe muito sobre propósito, porque ela falou, eu construí através de vocês os meus sonhos. A minha irmã, professora, mora em apartamento. Acho que as coisas que a gente fala sobre... isso aqui é reconhecimento, né, de conquistas. Mas ela fala que tudo que nós construímos, ela teve os sonhos dela realizados através de nós. Então minha mãe fala muito sobre propósito. E é isso que eu construo, que ela me ensinou muito. Uma pessoa que não teve faculdade e tudo mais, mas tem um conhecimento assim que eu nunca vi alguém igual. E a minha avó é um conhecimento voltado muito, né, um propósito também, só que ela fala muito de trabalho. As duas têm uma particularidade totalmente diferente. Minha mãe é questão de família, minha avó com trabalho. Minha avó tem 73 anos, 74 anos, Sim. e ela não para de trabalhar. Sim. Ela teve uma vida muito complicada, acho que a maioria das pessoas tem, né? Difícil, veio de Urubici, uma área rural lá de Santa Catarina, veio para a cidade também muito nova, enfim, teve seu casamento, que naquela época era um pouco mais delicada essa questão de casamento, porque a figura do homem, da mulher, o homem ele era provedor de certa forma, mas ele tinha uma autoridade dentro de casa muito complicada. Sim. Então ela sofreu muito nessa questão de casamento e depois acabou sendo mãe solteira nesse período. E por ela ser mãe solteira, ela teve que trabalhar muito. Porque ela tinha 2 filhas para criar. Sim, sim. E ela sempre fala que o propósito dela foi trabalhar. Ela ressignificou muitas coisas sobre o trabalho para mim. Ela disse, uma das frases que ela mais fala é, o trabalho dignifica. E com 73 anos ela não para de trabalhar. Teve que limpar a casa, faxineira, trabalhou muito tempo como faxineira.
já trabalhou em comércio e tudo mais, mas ela volta ainda para a questão da faxina. O que ela disse é o que eu gosto e é o que eu consegui criar as minhas filhas, dar condições também para os meus netos. Então as duas têm uma visão total, não é diferente, mas que se complementam, né, eu digo em mim, na minha irmã, mas se complementam nesse processo. Interessante. Qual a idade da sua avó? 73 anos. É ela que faz as faxinas? Sim. Pô, interessante isso. Pensar pelo lado de que o trabalho, infelizmente isso é desconstruído hoje no meu ponto de vista, mas para as pessoas mais antigas, por exemplo, um exemplo, pessoas antigas não tinham preocupação de ter filhos ou não. Ter filhos era algo natural da família. A continuidade era... Hoje, enfim. Mas o trabalho, ele era visto como algo, assim... É interessante gostar, mas o trabalho edifica. O trabalho te traz valores profundos e dá sentido à sua vida. Se você trabalha somente pela felicidade... Mas que interessante, ela trabalhar ainda com essa idade, ela ainda tá fazendo... Tá fazendo, não para. A gente já conversamos algumas vezes eu conversei com ela sobre isso. E eu trouxe pra ela, avó, poxa, os netos estão crescendo e a avó não tá participando desse momento. Ela disse, não, ela até parou de trabalhar, mas ela voltou logo depois. Sim. Ela disse, eu vou dar condições pros meus netos, ela passeia, vai, visita, os netos vão lá. Acho que também tem uma particularidade aqui que chegou um momento que a gente tem que ir buscar, não ela ir visitar. Claro. Esse é um ponto também que eu trago. Mas ela trabalha porque isso transforma ela uma pessoa mais forte. 73 anos, eles dá um show em mim ainda. Sim. Tem a bicicleta dela, levanta 4, 5 horas da manhã, faz a feira, vai no mercado. Ela quer ser independente. Sim. Ela disse que essa questão de saúde que ela tem hoje é através do que ela faz do trabalho. Meu, e conhece muita gente. Sim. Onde ela mora... Vereadora? Vereadora. Entendi. Mas não tem como não perguntar, porque não foi citado, e você, pelo que eu conheço, é um excelente marido, é um bom homem, pelo que eu conheço de você. E assim, eu acredito que alguma figura nos inclina a ter um comportamento correto de valores e virtudes. Sim. Quem foi um homem assim? Porque você acabou não tocando no assunto do pai, mas quem foi um homem assim que você... Porque você hoje me parece ter grandes valores, tem uma linha correta de vida, isso é muito bonito. Sim. Mas quem foi o homem? Porque você não acabou não falando, tio, não, tranquilo. Eu brinco às vezes de dizer que minha mãe foi meu pai. Sim. Mas eu não posso deixar de fora meu pai. Apesar da dificuldade que teve entre os dois, e também minha mãe se separou e tudo mais, tive grandes situações particulares entre eu e ele, mas há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu fui até ele e eu pedi desculpa por tudo que nós tivemos até então. Sim. Porque, apesar dos pesares, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou muita coisa. Foi uma das pessoas que sempre disse assim, olha, tu não precisa ter dinheiro, tu precisa ter crédito. Então, quando tu assume alguma coisa, no fio do bigode, vai lá e cumpre o que tu comprometeu. Sim. Né? Então, ele me ensinou muitas coisas, tantas coisas boas quanto as coisas ruins de não fazer. Claro. Mas ele me trouxe muitas coisas positivas. Sim. E eu vejo ele, sim, como uma pessoa que eu admiro muito, converso. A gente não para final de semana e comer uma carne, fazer um churrasco, Sim. né? Porque também pela questão da distância. Mas é uma pessoa que sim, eu admiro muito, que me ensinou muita coisa. E eu venho aprendendo com o tempo. Sim. Porque até 3 anos atrás, eu não tinha nenhum contato. Eu fiquei praticamente 9 anos sem conversar com ele. E depois trouxe ali sobre ser um bom marido, ser uma boa pessoa. Eu percebi que naquele momento que eu entrei num relacionamento onde eu buscava algo a mais para mim, para minha família, eu tinha que aprender a perdoar o meu pai, a perdoar a minha mãe. E eu entendo que ele fez, que foi pro bem, apesar dos erros. Então, se eu não tivesse aquela minha atitude com ele, talvez eu não conseguiria lidar com o meu relacionamento dentro de casa. Sim. Então, foi um dos momentos que, para mim, marcou. Ambos choraram, né? Hoje eu consigo falar tranquilamente. Claro. Mas que sim, eu pedi desculpa, indiferente do que ele falou. Eu acho que foi um momento bem recíproco, onde ele disse, olha, eu também errei, pediu desculpa e a gente conseguiu, a partir daí, criar um relacionamento.
Legal isso que você falou e serve para quem também olha e quem escuta o Jonathan, porque as pessoas falam muito hoje, a gente estava falando no bastidor sobre isso, sobre ressignificar. E quem assiste aqui o podcast, quem conhece meu trabalho, sabe meu pensamento sobre voltar no passado e mexer em caixas que deveriam, às vezes, tem coisas que tá lá. Mas eu não posso voltar no passado apenas e tirar o que foi ruim e deixar só como se eu fosse um editor, um CapCut da minha vida. E quando o Jonathan traz esse pensamento de que, olha, eu aprendi também com as coisas ruins, elas foram necessárias. Mostra uma pessoa madura, no meu ponto de vista, claro, que eu acredito, uma pessoa que pensa sobre a situação. Sim. Pensa com a sua própria cabeça. Interessante essa questão de que você trouxe que foi importante para a sua vida pessoal. Hoje, você falou em expansão. Eu, na verdade, não sei o que é uma expansão. Não entendo muito bem essa questão. Mas ajudou você também a lidar com as pessoas? Porque vamos pensar assim, um líder. Sim. Você é um líder. Um líder é um pai, às vezes, também? Eu acho que a maioria das vezes a gente Sim. é um pai e mãe dentro das equipes. Hoje eu atuo com 6 líderes, né? Eu sou líder de líderes de equipe. Então ajuda bastante. Sim. Porque a gente não acerta sempre, a gente não erra sempre. E eu vou pegar o exemplo do pai, do meu pai, ou da minha mãe, enfim. Mas a gente percebe o quanto que às vezes um filho erra, mas a gente não deixa de amar. Sim. E eu acho que no profissional a gente tem que ter esse equilíbrio, que a gente tem que ser em momentos mais incisivos, Sim. mas eu não vou deixar de amar. Sim. Eu não vou deixar de reconhecer. Trazendo isso pro profissional, acho que é importante. A pessoa ela fez alguma coisa errada naquele momento, mas é uma fotografia de toda uma trajetória que levou ela até ali. Então a gente tem que olhar o filme de como ela chegou até aqui. Poxa, deu alguma situação? Ok, entendo, vamos corrigir. Educação faz parte desse processo. Educar para que aquilo não aconteça, mas não minimiza que é um bom profissional. Sim. E a mesma coisa acontece como um pai. Sim. A gente vai olhar um filho lá quando ele é criança, ele pode chegar a olhar pra ti e dizer, eu sei porque eu fiz isso como filho. Dizer, olha, eu vou ficar 9 anos sem conversar contigo. Mas eu tenho certeza que ele nunca deixou de me amar. Sim. E ele falou isso pra mim nessa conversa que nós tivemos. Então eu errei muito em muitos momentos, nesses 9 anos, que eu me... Como é que eu posso dizer que eu me retraí em relação a ele. Sim. Mas em 9 anos eu tenho certeza que em alguns momentos ele pode ter se pego pensando no nosso relacionamento, como eu era como filho e que ele não deixou de me amar. Sim. Então as duas coisas elas estão bem correlacionadas. Entendi. Eu preciso te fazer uma pergunta. Isso tá em mim. Você gosta muito de esportes e aqui no Sul, a gente sabe que, você que está assistindo, você sabe muito bem que o maior time do Rio Grande do Sul é o Grêmio. Isso é uma coisa que nós não discutimos e eu sei que talvez você colorado que está vendo deve ter ficado um pouco magoado, mas a verdade em si ela dói. E é por isso que você corre, você anda de bicicleta, você nada, você faz maratona. Eu não sei em que horário, mas você aqui no Sul é gremista, com certeza, porque senão a gente já cancela Sem agora. sombra de dúvidas. Mas como é que você coloca dentro de um processo de trabalho, vida pessoal, a vida de atleta também? E aí eu preciso também botar junto, fazer uma segunda pergunta junto, que é, você acredita que essa experiência com o teu pai, certo? Mais a sua experiência com a tua avó, no caso do trabalho, assim. Sim. E a tua experiência como atleta, vamos botar aqui atleta, faz você ter características essenciais para um processo de liderança? Porque faz sentido para você, agora colocando mais um ponto e depois, o líder é um líder por cargo ou um líder por postura? Faz sentido para você que tem líderes que são líderes só por um cargo e não são líderes de postura? Então, essas perguntas, exemplos que você teve do seu pai, toda a questão de ressignificação, a sua avó, pessoa que tem o trabalho ali e tudo mais, a sua vida de atleta, você acredita que isso é a cereja do bolo de um grande líder? E no caso, você se vê como um grande líder? Sim. Eu vou responder primeira pergunta, você se vê como um grande líder? Eu acredito que eu ainda estou no processo.
Eu não sou melhor do que ninguém. Acho que isso é importante. Eu aprendo muito todos os dias, indiferente do cargo das pessoas. Então, eu tô no processo e eu me reconheço, né, como, sim, uma liderança aqui no Rio Grande do Sul, onde eu venho atuando, como, assim, com muita coragem, né? E eu percebo, assim, várias trocas, várias conversas, que sim, eles se espelham, né, em algumas atitudes que eu tenho, que eu faço, e o quanto que eu consigo contribuir também para o desenvolvimento de cada um. Mas é difícil a gente falar assim, se reconhece? Sim, eu me reconheço. Mas Acho que isso é eu importante. preciso te interromper. Preciso te interromper. Se você não é melhor que ninguém, por que não tem outra pessoa no seu lugar? Então, eu acho que é momento. Porque quando eu vim pro Rio Grande do Sul, eu também não posso ser hipócrita de dizer assim, tinha alguma liderança que estaria mais preparada? Talvez sim. Só que ela não teve a coragem. Então você é melhor que essa pessoa. Não Em tô certo dizendo... aspecto, sim. Excelente. No quesito de coragem, você é melhor. Exatamente. Só Sim. que, às vezes, ela tinha um pouco mais de repertório. Ok. O que eu tive que fazer quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul é aumentar o meu repertório para equilibrar e sim depois ultrapassar esse processo. Mas eu tenho um pouco de receio de dizer assim, cara, sou melhor. Por quê? Não, eu me reconheço. Ah, você reconhece? Eu me reconheço. Sim. Mas eu também não falo desta forma porque eu vejo que tem várias pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento e vão dizer, cara, se o Jonathan é tão bom, eu nunca vou alcançar ele. Ou eu não posso chegar perto. Eu entendo esse processo. E eu digo que eu sempre preciso estar um passo à frente da minha liderança para que eu possa trazer não só respostas, mas perguntas para o desenvolvimento deles. Se eu perguntasse isso para alguém do teu time, Uhum. olha, você acha que o Jonathan é o melhor? Você acha que o Jonathan é melhor que os outros? O que você acha que eles iriam responder? Olha, boa pergunta. Eu acredito que eles diriam que eu estou no caminho certo, que eu sou melhor. Você ainda não está na resposta que há dentro de você, meu irmão. Sim. Você é um cara confiante. Não, eu sei, eu entendo essa questão da confiança. Só que eu acho que a confiança que é um ponto, talvez é uma particularidade minha, que ela esbarra muito na questão da própria humildade. Sim. E é um particular meu. Eu sou confiante, mas eu não gosto de... É o meu sentimento de eu ter o superego em relação a isso. Porque quando eu tô com um ego muito alto, eu posso cair numa arrogância. A gente conversou também sobre isso, eu sou bom. Hoje de manhã eu vim conversando com uma das lideranças da cooperativa e eu disse, eu sou muito feliz no que eu faço, mas muito feliz com o que eu faço. Eu agora preciso ajeitar alguns pontos aqui para que eu possa trazer essa felicidade para as outras pessoas também. Sim. E eu quero que elas sejam tão felizes quanto eu sou na cooperativa. Sim. Né? No papel que eu desempenho dentro da cooperativa. Só que talvez é uma dualidade dentro da mente onde eu me achar tão bom o suficiente, mas eu também me importar com as outras pessoas nesse sentido de humildade. Eu não quero me sobressair a ninguém. Sim. Mas eu sei que eu sou bom. Ok. Você tem líderes. Sim. Você escolheu algum líder desses aí? Sim. Você que escolheu, ok. E você escolheu eles. Você escolheu fulano porque ele é o melhor. Sim. Entre todos ali, ele é o melhor. Tinha habilidades que pudessem... Ele sim. é melhor, claro, especificamente em pontos. Claro que teve, de repente, em outras coisas não. Então você escolheu alguém porque esse alguém era o melhor. Se esse seu liderado chega e fala, Jonathan, eu sei que você me escolheu porque eu sou o melhor nisso, você vai achar que ele não é humilde? Não. Em certas partes. Então você dizer pra mim que você acredita que falar que você é o melhor não seria uma atitude humilde e inspiradora? Também. Eu acredito que sim. Eu posso ser inspirador. Mas, vamos Jonathan, lá. hoje, dentro do seu trabalho, dentro de tudo que você faz para se desenvolver, porque você não está estagnado, você é uma pessoa em constante busca por evolução. Sim, demais. E isso é a sua busca por se desenvolver, por pegar o seu caderno e ter uma caneta, coisa que eu não tenho aqui que deveria ter. Eu vejo, assim, no meu ponto de vista, eu vejo que você ter uma caneta e estar gravando é uma atitude de humildade. Sim. Você, no meu ponto de vista, aqui, claro, do meu ângulo, você é o melhor que poderia ser no cargo que está ocupando. Sim. E a humildade é você ainda buscar conhecimento.
Porque você sabe que você é referência. Então vamos trazer um exemplo, Cristiano Ronaldo. Sim, Ele não fala que ele é o melhor? sim. Boa. E a gente não olha pra ele e pensa, pô, cara, ele não sim, no meu ponto de vista, Ítalo Marcilli fala que se você não descobre o seu talento antes dos 12 é porque você não tem talento. Messi tem talento. Messi não tem a mesma dedicação que o Cristiano Ronaldo. Ele até dizem que ele tem um pouquinho de autismo. Mas Cristiano Ronaldo não tem talento, ele tem dedicação. Sim. Tem dedicação. E ele diz pra ele mesmo Sim. que ele é o melhor. Não. Que ele é o melhor. E ele é humilde porque ele não para. Ele tem 40 e poucos anos com um biotipo, tu viu isso? Biotipo Sim. de 28 anos. Aham. Ele não para. Ele diz, eu sou o melhor. E aí quando você vê aquilo, você, caramba. Porque nós somos, acredito eu, que nós somos levados a uma cultura que faz a gente não acreditar que a gente é o melhor. Perfeito. Porque quando a gente acredita que a gente é o melhor, a gente corrompe, a gente sai da bolha, a gente cria coisas não. Tem um vídeo do Steve Jobs, que ele fala, tá desenhando, acho que você já viu aquele vídeo, que os loucos são aqueles que no fundo... Porque quando você acredita que você é o melhor, você quebra, você sai da bolha. Veja você, meu irmão. Você vem para um lugar aqui, você faz um monte de coisa, cai da escada. Isso é vontade. Com certeza. Mas enfim, você sabe. Então, eu gostaria muito de ouvir você, e se um dia você quiser, no momento off, você pode falar para mim, cara, eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu não tô dizendo que eu sou melhor sobre os outros. Sim. Eu sou melhor. Tá. Entendi. Eu me dedico. Eu acho que então, eu acho que essa aqui é uma situação muito boa, professor, que é a seguinte. Eu falo que eu sou a minha melhor versão sempre. Sempre. Isso eu pego na minha trajetória, seja profissional, seja de atleta, seja pessoal, eu sempre me coloco, cara, eu estou na minha melhor fase. Legal. E agora o que eu vou fazer para melhorar ainda mais? Acho que isso é importante. Eu confesso, é uma dor, dualidade mesmo, assim, eu transferi isso para fora. Mas acho que é um grande problema do brasileiro, sei lá, das pessoas. Não vou dizer generalizar todo mundo, Sim. mas quando a gente abre isso ao grande público, as pessoas vão dizer, olha, essa pessoa é arrogante. Talvez ainda a gente tenha essa pré-definição de se importar muito com o que as pessoas falam. Eu tenho certo cuidado porque eu não quero, mas a gente se importa. Claro. A gente com se importa. certeza. Então, acho que é mais ou menos esse meu receio, sabe, Sim. professor? De eu falar assim, eu sou o melhor, a Deus dará, e de as pessoas falar, então, poxa, mas tu erra? Sim, todo mundo erra. Só que elas ainda não têm, eu acho que não é a maioria, mas não tem maturidade para Sim. entender esses processos. Sim. Que apesar do erro, tu é muito bom. Você acredita que ser o melhor, ele tem que... A pessoa que é a melhor, ela é perfeita? Não. Ou é a pessoa que reconhece o erro? Ela Que dizer reconhece que o é erro. É que reconhece o Então erro. reconhecer o erro pra você faz parte de uma pessoa que se vê como melhor. Sim, mas isso a gente pode fazer em todos os processos. Eu falo por mim profissional. Eu olhei esse ano, eu cheguei a fazer com a minha liderança e eu disse, olha, essa foi literalmente essa fala. Olha, a gente fez aqui um cronograma de agenda, de pauta, de conversa. Não está escrito na pedra, a gente pode fazer alterações mensalmente. Mas é olhando porque eu deixei de olhar em 2025. Não estou culpando a pessoa. Legal. Eu estou olhando os fatos de que, poxa, se a gente não atingiu aquilo que nós queríamos atingir, em algum momento eu falei. Eu disse, a partir desse erro aqui, eu estou buscando algo para nós dois, onde eu preciso trazer aqui, eu trago. Eu sou responsável pelos erros, mas eu também sou responsável pelas soluções. Sim. E isso é muito importante. Sim. Então, se eu errei em 2025, 2026 eu quero fazer parte da solução. O que nós vamos fazer de combinados aqui para que no final lá de 2026 nós tenhamos resultados diferentes? Sim. Eu acredito muito nisso, sim, professor. E aí a gente acabou fugindo da história do atleta. Ah, sim, e verdade. Da cereja do bolo do líder. Uhum. Que é você ter a vida... A gente estava falando sobre circunstâncias antes ali atrás e... Veja que não sei se você queria ser líder desde pequeno, mas a vida foi te trazendo situações que ensinaram você. Sim. Então você acredita que ter tido essa experiência, por mais que talvez haja ali algumas cicatrizes, da avó, de outras pessoas, sim. do pai, você acredita que isso dá pra você
um potencial de liderança melhor? Sim, muito. Muito porque eu percebo nessas pessoas habilidades que eu posso utilizar no meu dia a dia. Sim. Meu pai, ele tem um relacionamento com as pessoas muito fácil. Sério? Muito fácil. Olha. Então, eu percebo o quanto que ele consegue se envolver. Meu pai, ele é aquela pessoa que é amigo das pessoas, entende? Sim. Que ele se aproxima muito fácil. Então, eu lembro de várias vezes quando eu era pequeno, a gente chegava em um determinado local onde ele tinha uma facilidade de se enturmar. Por ser uma pessoa mais festeira e tudo mais, então ele tinha essa habilidade. Sim. Então, querendo ou não, isso é uma coisa muito boa da liderança, que ela precisa. Para mim entender também o processo de um liderado, eu vou precisar me aproximar dele. Sim. Entender o que ele quer, o que ele busca, quais são os seus objetivos. Sim. Então, essa facilidade que ele me trouxe. E da minha avó também é a mesma coisa. Ela tem essa facilidade de comunicação, de lidar com as pessoas, mas ela é aquela pessoa muito objetiva. Ok, eu entendo que a gente tá aqui num papo, num café, mas eu preciso trabalhar. Sim. Então, ela traz muito isso. Sim. E geralmente, né, quando a gente vai lá, final de semana, ela disse, olha, agora a gente vai ter o horário do almoço, do café e tudo mais, mas eu tenho o horário que eu preciso lá cuidar das minhas plantinhas, da minha horta. Sim. Porque se eu não for lá fazer o que precisa ser feito, amanhã eu não almoço. Sim. Porque ela gosta de plantar para comer também. Então, é um olhar que ela tem. É a mesma coisa dentro do profissional. Sim. Ok, beleza, a gente pode comemorar, mas se eu não fizer o processo correto lá dentro da liderança, se eu não tiver resultado, eu não vou comemorar. Sim. Então foram duas pessoas assim, né? Minha mãe também nesse caso, mas foram duas pessoas que me trouxeram algumas habilidades que podem contribuir para o meu desenvolvimento. E a parte do atleta, eu acho que foi a grande virada de chave, além das habilidades que essas pessoas me trouxeram, foi a questão da própria disciplina. Eu sempre fui uma pessoa muito indisciplinada. Muito indisciplinada. Na escola, assinava livro negro. Sério? Sério. Se a regra era usar uniforme, eu era a pessoa que não usava uniforme. Sim, rebelde. Rebelde. Caramba. E, né, quando eu era novo, jogava futsal, joguei vôlei, né, representava a cidade em vários jogos, enfim. Mas eu aprendi muito, foi através da própria corrida, que hoje eu gosto, eu amo fazer isso. Sim. Foi porque, para mim correr, eu precisava primeiro treinar. Para mim treinar, sendo que eu tinha que trabalhar e tudo mais, eu tinha que ter horários específicos. Então, ou eu acordo mais cedo, ou eu não ia pra faculdade. Sim. O que eu tenho que fazer? Vou acordar mais cedo. Sim. Então, a disciplina, ela me ajudou muito. O esporte me ajudou muito na disciplina. E foi o processo que eu fui construindo. O meu processo de liderança veio depois que eu comecei no esporte. Coincidência ou não, Sim. mas foi quando eu comecei a correr que eu comecei a me regrar melhor, me alimentar melhor, ter tempo de qualidade para isso. Eu preciso estudar, esse é meu tempo de qualidade para o estudo. Esse é meu tempo de qualidade aqui para as pessoas. Esse aqui é meu tempo de qualidade para o esporte. Eu consegui cadenciar melhor essas coisas, o que me fez também criar mais repertório para a liderança. E daí logo depois veio. Entendi. Então você nos diz que, e passa para as pessoas que estão vendo, que o líder, para ser líder, tem que ser primeiro líder de si mesmo. Exatamente. Acho que ele existe um processo. É mais difícil porque às vezes o ambiente te puxa para outros modelos mentais. Sim. As pessoas também. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse processo, e ainda hoje algumas pessoas pegam no pé. Ô Jonathan, quando sai o próximo vídeo? Ô Jonathan, quando sai a próxima corrida? O que tu tá Sim. fazendo? Ah, não, mas acordar 3 horas da manhã? Cara, isso aí é besteira. Sim. Né? Mas eu vejo que algumas pessoas ainda têm esse pré-julgamento, mas meio que na brincadeira e tudo mais. Mas algumas pessoas, talvez, se não têm essa consciência muito plena de que, cara, eu preciso me liderar, eu entendo que as outras pessoas estão fazendo, mas o que eu busco é diferente do que elas buscam. Sim. Então, ok, eu entendo, mas o ambiente não vai me tirar do foco. Sim. Eu tenho que ir atrás dos meus objetivos. Então, a corrida, enfim, a liderança de mim, a própria liderança, liderar a si mesmo é o primeiro passo. Se não conseguir liderar a si mesmo, não vai conseguir liderar pessoas,
Você acha que uma terapia ajuda a pessoa também, no caso? Demais. Demais. Sim. Porque às vezes a gente quer buscar só as respostas, Sim. mas a gente não se pergunta. Sim. Excelente. Ah, por que que eu tô fazendo determinada situação? É uma busca de uma resposta. Por que que eu tô agindo desta forma? Eu só tô buscando uma resposta que, eventualmente, eu tenho que melhorar as perguntas para que eu chegue no ponto B. Sim. A terapia, ela, né, conhecendo, ela vai fazer com que tu entenda esse processo. É eu me perguntar, poxa, a minha tomada de decisão, ela vem através de algo que talvez no passado, a gente fala muito sobre isso, se no passado me inibiu de crescer, me trouxe limitações. E o ser humano, ele é ilimitado. Sim. Indiferente, o que ele quer fazer, ele vai fazer. Sim. Eu acredito muito nisso. Ah, eu não consigo correr 5 km. Eu corri 42. Meu Deus. Eu não conseguia correr... não conseguia correr 500 metros. Sim. Né? Então, o ser humano, ele não é limitado. Sim. Ele tem suas limitações, sim, mas ele não é limitado. E parte daí, onde nesse processo de desenvolvimento a gente criou essas barreiras, criou essas limitações. Sim. A gente comentou, o professor fez um post agora recentemente também, sobre a questão do papagaio, Ah, sim. sobre crenças. Sim. Ok. Vamos quebrar as crenças, ou a gente tem crenças que a gente leva como verdade. Eu acredito muito que as nossas crenças são as nossas prisões, mas a crença do professor não é a mesma que a minha. Excelente. Então, por isso que a terapia ela pode nos apoiar nesse processo. Porque não é olhar o que o mundo está fazendo, as pessoas estão fazendo. É o que a tua cabeça está fazendo. Por isso que dentro da terapia, isso eu aprendi com o professor, que a gente tem um pensamento que gera um sentimento e esse sentimento gera um comportamento. É. E eu fico pensando muito nisso. Os comportamentos que eu tô tendo hoje, quais sentimentos me fizeram ter e quais pensamentos eu não controlei para que tivesse esse comportamento. Sim. Porque se a gente não controla nossos pensamentos, ele vira um sentimento. Isso acaba no resultado. E no resultado. E pode ser bom ou não tão bom. E você... Nossa, passou muito rápido. E você faz isso... Não, é a última pergunta que eu preciso fazer. Uhum. Você é interessante que você disse... Você silencia para olhar esses pensamentos? Você tem algum momento do seu dia... Sim. Em que você... Perdão. Eu comi uma panqueca antes de vir. Muito rápido. E aí deu um refluxo, quase. Mas você silencia a sua mente como uma atitude de observar a si mesmo? E aí, nesse momento de observar a si mesmo, é onde você observa esses pensamentos? Sim. Eu vou contar, eu vou dizer que sim e como, né? A minha excelentíssima esposa também vai assistir, então ela vai poder depois nos comentários dizer, é verdade, ele faz isso mesmo. Mas quando acontece alguma situação onde eu não estou tão feliz, vou botar dessa forma, tão feliz com aquela situação, muitas vezes eu me fecho para refletir sobre aquela situação. Sim. Então eu tenho, acho que é hiperfoco comigo mesmo. Cara, o que eu fiz? Sim. O que foi a situação que aconteceu aqui? Poxa, eu estou chateado com aquele meu comportamento. Eu digo que é meu também, ou das outras pessoas. Assim, cara, esse comportamento aqui, seja meu ou da outra pessoa. Não vou olhar a pessoa, vou olhar a situação. Qual foi o sentimento que gerou isso dali? Né? Então, eu tenho momentos onde que eu fico introspectivo, fechado comigo, para me entender e processar esse momento. Excelente. Então, eu tenho isso comigo mesmo, assim, sabe? Muito bom. Que é muito difícil silenciar, né, meu irmão? Muito difícil. As pessoas acreditam, teve uma moça, ela fez uma mentoria lá e ela era mentorada por um outro. Uhum. E ela disse assim, Fábio, o meu mentor disse que eu tinha que parar de pensar. Aí eu falei para ela, interessante. Assim que você descobrir como parar o seu pensamento, por gentileza, entre em contato comigo e me diga, porque eu também quero. Uhum. Porque eu vejo que parar o pensamento é uma atitude de uma pessoa que morre. Porque não se para o pensamento. É um processo contínuo. Porque o nosso pensamento ele é atemporal, faz tudo. Mas o que nós podemos fazer?
essa atitude que você tem, ela organiza o pensamento. Exatamente. É isso que acontece? Direcionar. Porque a gente vai ficar com um pensamento, por exemplo, pensamento ruim. Cara, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Pensamento. Sentimento de aflição, angústia. Sim. Comportamento é o que acontece, a pessoa estoura. Sim, sim. Mas eu não vou conseguir parar de pensar que não vai dar certo. É eu tentar controlar os meus pensamentos e dizer, ok, eu entendo, mas o que eu vou fazer a partir disso para que dê certo? E tem um Napoleão Hill fala sobre isso, né? Sobre a questão de controlar ou atitude da mente positiva e tudo mais. E a gente tem que, sim, ter atitude positiva, mas também não viver no mundo de Bob. E são dois pontos. Exato. E outra coisa que minha avó sempre fala, né? Não é dela, mas ela comenta várias vezes que é mente parada, oficina do diabo. Então a gente tem que controlar. Não digo que a gente vai conseguir parar de pensar. Sim. Não para. Sim, sim. A gente tem que controlar quais pensamentos a gente vai deixar que virem sentimentos. Muito bem. Agora eu queria olhar para você que está aí na sua casa. Primeiro, eu vou fazer aquela técnica que as pessoas fazem no YouTube. Mais de 60% das pessoas assistem o meu vídeo e não estão inscritas no meu canal. Eles falam isso como 100% das pessoas que assistem o meu vídeo não estão inscritas. Então, por favor, clique no botão de inscrever-se. Também quero dizer que eu fico muito feliz de estar fazendo parte, de estar fazendo esse podcast nesse lugar da Hackstream, nesse lugar maravilhoso aqui na cidade de Novo Hamburgo. Se você quer fazer um podcast e enviar com qualidade, porque isso é o trabalho de um bom podcast, um som de qualidade, um ambiente de qualidade. Se você quer ter a sua mensagem enviada com qualidade, Hackstream, a nossa grande parceira aqui, é o lugar ideal para você. E você, proprietário da ViaCred, tem como botar aqui a imagem da televisão, mano? A sua imagem, a ViaCred, um QR Code, poderia estar aqui agora. Põe a mão na sua consciência, imagine eu falando que eu sou cliente da ViaCred e que eu aconselho você a abrir uma conta na ViaCred, porque as pessoas que trabalham na ViaCred são como ele, incríveis, maravilhosas e têm como missão o relacionamento com o seu cliente que não tem em outros bancos. Mas eu não vou falar isso de uma forma mais emocional, claro que eu já falei, porque vocês não me ajudam. Vocês poderiam pelo menos entrar em contato comigo e falar, Fábio, como é que a gente pode ser apoiador do seu podcast? E outras marcas também, veja. Ó, Pedra d'Água, Charrua, sei lá. Por favor, vamos... A ViaCred agora, meu irmão, entrou na sua vida como? Cara, foi uma coisa assim... do nada, praticamente. Eu trabalhava com 16 anos, eu comecei a trabalhar. Na verdade, com 13. 13 anos eu já virei babá. Sim, babá. Eu queria ganhar... babá. R$93 foi o meu primeiro salário. Eu queria ganhar dinheiro. Sim. Mas eu trabalhava no mercado, lá em Ibirama, que foi a minha cidade onde meus pais moravam. E 2 anos e meio, enfim, passei por alguns processos. Olha aí! Vamos, hoje vai. Excelente, muito bem. Ó, boa. Imagina, passando aqui. Olha, enfim, fique na sua consciência, você é dono da ViaCred. Mas eu comecei num supermercado e, pela questão de relacionamento, teve um colaborador da ViaCred que chegou pra mim e disse, cara, a gente tem algumas vagas na cooperativa, tu não quer participar, tu não quer trabalhar lá? Eu falei, não, cara, eu sou muito... onde eu trabalhava, eu já tinha um cargo de liderança, eu tinha um salário muito bom, eu pensei, cara, não sei. Sabe aquela situação que nunca tinha vindo? Não sei. E passou o Douglas Temanini. Passou uma, passou duas. Na terceira vez eu disse, Jonathan, olha só, cara. Cara, tu tem muito perfil da cooperativa. Tem um cara que sempre me atendeu super bem aqui. Ele não me conhecia fora do mercado. Eu conheci ele no mercado. E ele falou assim, cara, conhece a ViaCred Alto Vale? Vem pra cá. E eu comecei no processo, há 13 anos atrás. Sim. Então, quando eu comecei o processo, fui muito aberto com o mercado e tudo mais. E olha, vou participar do processo e tudo mais. E eu conheci a cooperativa. Comecei lá como cargo inicial. Operador. Não sei dizer ao certo. Operador de caixa júnior. Tem áudio. Operador de caixa júnior. E eu fui construindo essa minha jornada dentro da cooperativa. Claro, com lideranças, com treinamentos. Eu acho que a cooperativa, interno e externo, ela investe muito em treinamentos, tanto para as equipes quanto para a comunidade. Isso é muito importante. Eu acho que essa conexão de
eu fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é lidar com pessoas e gerar resultado para a cooperativa, para mim, acho que foi a junção, assim. Eu sou feliz no que eu faço, Sim. né? E eu consigo contribuir tanto com as pessoas da equipe quanto com a comunidade. Qual é a grande missão, assim, da ViaCred? Eu falei brincando ali, porque já... Sim, sim. Eu vi Que a gente já conhece, já tem um conhece. relacionamento. Sim. Eu vi que esse dia eu fazia mentoria com uma das líderes, ela tinha atrás dela acho que um caminho do cliente, ela tinha uma coisa muito bonita e me parece Uhum. que Nosso a ViaCred tem esse olhar, assim, mais Sim. relacional. Sim. Qual é a grande missão da ViaCred, assim, para estar aqui, crescendo aqui no Rio Grande do Sul, expandindo, Sim. que é sua Sim. parte? Hoje, como missão, a gente tem fazer a diferença na vida das pessoas. É o nosso propósito, na verdade. Nossa missão, ela é impulsionar as pessoas, os negócios e a comunidade através do relacionamento e dos nossos produtos financeiros. Sim. Então, é fazer com que essa comunidade cresça. Não é uma pessoa. Quando fala de uma instituição financeira, banco, ele vai olhar para o acionista. Peraí, vamos trazer resultado para que aquele acionista ganhe dinheiro. Sim. Quando a gente fala da cooperativa, e nós trabalhamos isso muito forte, é trazer resultado, mas para que a comunidade cresça. Então, seja lá, vamos botar assim, o comerciante, o empresário, ele tenha uma saúde financeira boa para que ele possa dar condições para o colaborador. Sim. A partir de empresas, a pessoa que ela tenha uma condição financeira, uma orientação financeira, para que ela possa dar também condições, tanto para ela, quanto para a família dela. Sim. E quando eu falo comunidade, é a gente apoiar a comunidade nesse processo. Vocês podem perceber que quando a gente, desde o momento que nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou a se envolver com a comunidade. Seja com as entidades, seja com as parcerias e tudo mais, mas levando cursos, palestras, desenvolvimento para a própria comunidade, e a gente sabe o quanto que isso é importante para eles. Seja no âmbito de educação financeira, Sim. porque a gente não aprende isso na escola. Sim. A gente sabe, na grade curricular isso não tem. Então, Sim. é um papel do cooperativismo, mas a gente leva isso muito a sério. Sim. Como cooperativa, como ViaCred Alto Vale. E também para outros treinamentos, seja de comunicação oratória, que a gente já fez também para o público da comunidade, seja também para o colaborador dentro da cooperativa, né? Então, são movimentos que a cooperativa faz pensando no contexto geral, não só no acionista. Entendi. Então, quando a pessoa ela se torna um acionista, por exemplo, eu moro numa cidade e aí eu vi que abriu ali uma nova agência, eu me torno acionista, logo, de forma indireta ou direta, eu estou investindo na cultura e desenvolvimento da minha cidade. Exatamente. Então, vocês investem uma parte da arrecadação dos novos cooperados para a cidade, isso? Exatamente. Hoje, vou falar do ano de 2025. A gente fechou o ano com um resultado de 47 milhões de reais. Sim. Desses 47 milhões, a gente destina uma boa parte para o FATS, 10%. 5% é estatuto. É para o FATS? FATS. FATS. É Fundo de Assistência Econômica e Social. Olha, que legal. Então, sim. esse fundo, esses 10%, é para pagar palestrantes, para pagar treinamentos, cursos que a gente vai levar para a comunidade. Então, de vez em quando, a gente faz conhecendo a ViaCred Alto Vale para que eles entendam, sendo os produtos e serviços da cooperativa, né? Legal. O café, mas também de treinamentos que nós realizamos. Sim. Outro é algumas feiras itinerárias que nós temos. Sim. Vai acontecer a primeira aqui no Rio Grande do Sul, então dia 15 e 16 de maio, ali em Sapiranga, que foi a primeira unidade que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E são dois momentos. Para o cooperado que tem empresa, comerciante, ele vai lá expor o seu produto, o seu negócio de forma gratuita. Gratuito? Gratuito. Sim. Então ele vai ter lá um espaço 3x2, onde ele vai conseguir mostrar o seu produto, o seu serviço, que muitas vezes, em outras feiras, ele precisaria pagar para estar lá. Claro. Então isso é de forma gratuita. E também para a comunidade que vai lá participar. Então, além do comércio que vai ter de produtos e serviços lá nos dias, vai ter atrações culturais da cidade, vai ter palestras, vai ter speakers que vão conseguir falar do seu trabalho e tudo da comunidade da região. Então a gente pensa assim, a gente tem muita oportunidade de pessoas boas que fazem
baita de um trabalho aqui dentro. Sim, sim. E às vezes a gente acaba fazendo o quê? Comprando de fora. Excelente. Olhando Todo pelo... sentido. Eu deixei meu celular em algum lugar aqui, mas olhando no celular e a gente pega aquelas figuras públicas, né? Eu digo isso Sim. porque são bem conhecidas. Sim. E diz, cara, esse daqui é uma pessoa que pode ser meu mentor. Sim. Poxa, mas eu tenho meu vizinho que faz um baita de um trabalho, que eu tenho mais acesso a ele, que eu posso trocar ideias muito mais próximo e ter um resultado ainda melhor. Então a cooperativa faz esse investimento na comunidade. Quais são as cidades hoje que tem... A cooperativa, então, nós estamos aqui em 6 cidades. Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, 2 unidades. Uau. Estância Sim. Velha, Sim. Parobé e Igrejinha. Hexstream? Hexstream, abra sua conta. Vamos abrir aí, ó. Depois a gente vai... Já fizemos alguns trabalhos, trouxe, né? já trouxe os contratos. Legal, meu irmão. Já tive contato com a ViaCred, já também, de fato... Não tive a mesma profundidade com outras agências, mas estudando um pouco o comportamento, você percebe que há uma verdade disso que você me fala de fato. Quem conhece o bastidor percebe que há de fato essa preocupação e, obviamente, é só acompanhar nas redes sociais a ViaCred, tem... Tem arroba Ailos ViaCred Alto Vale, ou ViaCred Alto Vale, arroba Ailos, Ailos, perfeito. porque a gente faz parte do sistema Ailos. Ah, legal. A gente atua em 5 estados, Sim. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Sim. São 1,7 milhões de cooperados. Nossa. É muita gente. E trazendo os 10% de 47 é 4 milhões 4,7. Investidos. Nossa, que tipo de... Isso é direto, e a gente tem muitos Nossa indiretos senhora. que a gente faz. Imagina. Porque isso a gente consegue através também patrocínios do Sescope. Sim. Consegue patrocínios através de patrocínio mesmo, então Sim. sai da verba de marketing. Sim. Então, por exemplo, é um investimento que a gente tem total convicção que a comunidade cresce. Legal. Então é um retorno. É o retorno para o cooperado. Faz sentido. Então o cooperado ajuda a cooperativa a crescer e logo tem uma... Exatamente. E além dessa questão do retorno, eu até estava ontem conversando sobre isso, né? Eu falei de 47 milhões, mas 10% do FATS e ainda sobra um resultado positivo da cooperativa. No último ano a gente teve um resultado de 14 milhões como cooperativa. Sim. E ele vai ser destinado para os cooperados. De novo, não mesmo? fica para a diretoria, não fica para o Jonathan. Como é cooperado, você faz parte, é dono do negócio, Sim. ele volta para o Ih, cooperado coisa boa. conforme a movimentação dele. Opa. Então vai ter um retorno, vai ter retorno. Coisa boa. Vai entrar um dinheiro. Eu preciso comprar fraldas É isso. para minha filha, e que bom. Vou esperar esse dia, mas que legal, meu irmão. Bom ver isso. E eu preciso te fazer uma pergunta que para mim é muito importante mesmo. Você, no nosso instituto lá de oratória, você deu treinamento de liderança. Sim. E eu percebi também que você tem muito conhecimento sobre a questão de liderança e por praticar esportes e enfrentar essa coisa que é antinatural, Sim. você também tem uma autoliderança, um conceito de autoliderança. Uhum. Hoje você atua como mentor de líderes, se a pessoa, olha, gostei do que o Jonathan falou, queria entender um pouquinho mais, você faz treinamento, você daria uma mentoria para uma pessoa, para uma empresa? Como é que funciona essa sua parte agora, assim, pessoal, Sim, do líder? Sim, sim, já fiz no último ano, já fiz mentorias direto com algumas pessoas que me buscaram, fizemos treinamentos dentro do instituto, que foi muito legal, foi muito bacana. Acredito que foi uma experiência para mim incrível. Quero e gosto, vamos continuar. Depois, se tu quiser assinar o cheque ali, depois depois eu vou te resgatar o meu dinheiro lá e pronto. Isso. Não, mas sim, faço, né? Faço. Até porque o conhecimento, quando fica só pra gente, ele não é conhecimento. Sim. Se eu guardar todo o conhecimento que eu tenho, ele do que vale. Eu acho que o conhecimento compartilhado, ele vale muito mais. Excelente. E uma das coisas que eu aprendi também dando aula lá no instituto, através da própria mentoria, é o quanto que eu melhorei os meus rituais da liderança. Sim. Então eu estava reforçando algo que eu fazia e em meio de algum insight da aula eu digo, poxa, isso aqui é algo que eu posso aprimorar. Sim. Então, sim, eu faço. Gosto muito, até porque a gente aprende muito nesse processo. E com toda certeza, quem tiver interesse, necessidade, pode contar comigo que quanto a gente puder apoiar, ajudar, desenvolver,
e compartilhar conhecimento. Como é que a pessoa... gostei do que o Jonathan falou, até porque lá no Instituto muitos alunos se interessaram, assim. Sim. Porque liderança é um papel fundamental na empresa, em todos os setores. Uhum. Mas a pessoa quer te contactar, você conversa, você cobra para conversar a primeira conversa, você entende a situação primeiro, Sim. como é que faz? Teve algumas pessoas que a gente conversou, a primeira conversa lá, meia hora, uma hora, não tem custo nenhum, e daí a gente vai adaptar também pro desejo da pessoa, né? Acho que não existe um pacote fechado, não existe uma receita de bolo, porque cada pessoa tem uma particularidade, existe um cenário ali onde pode trabalhar alguns aspectos, seja ele de comunicação direto, liderança, líder-liderado, seja ele de estratégia do negócio, seja ele lá de rituais da própria liderança. Então, cada pessoa ela vai ter uma particularidade. No treinamento, a gente abrange todo esse processo. Líder de si, líder de pessoas, processo e o líder pleno, né? Que daí é a conjunção de todo esse emaranhado de liderança. E como é que a pessoa te acha? Como é que a pessoa te contrata? @Jonathan JNS sem H. JONATHANNJNS no final. Depois vai estar aqui na descrição. Jonathan, agora chegamos numa parte muito importante, nos aproximando de maneira rápida ao fim, ao precipício. Enfim, não vou filosofar. Vou te fazer algumas perguntas e eu preciso de respostas de frente com o Fábio. De frente com o Gabi, você deve ter assistido. Não é do seu tempo, talvez, mas é bem legal. Vou te fazer, e as respostas têm que ser assertivas. Liderança. Uma resposta. Pessoas. Família. Pai. Inspiração. Natane. Amor da minha vida. Filhos. Muitos. Mãe. Inspiração. Medo. Fé. Fé. Constância. Coragem. Desafios. Errar. Humano. Ser o melhor. Eu. Vida. Alegria. Sentido da vida. Em construção. Sonhos. Legado. E para as pessoas que estão te vendo, o que você diria para essas pessoas que estão em processo de ser líderes, de entrar nesse momento? Qual a mensagem final que você deixa para essas pessoas? Eu acredito que a liderança a gente não escolhe. A gente não escolhe o processo da liderança, ela vai nos escolher. Então, indiferente do cargo, liderança não é cargo, a gente não vai assumir um cargo de liderança. A gente assume ela muito antes. Então, é postura, é desenvolvimento, é acreditar, é apoiar, é estar junto, é treinar. Esse é o papel da liderança, é ser humano, mas não deixando de lado todo esse processo. Excelente. Senhoras e senhores, lamentavelmente encerramos uma voz suave, uma voz boa de escutar. Para além disso, um conhecimento muito grande. Sempre bom falar com você, sempre bom estar perto de você, da Natane também. Foi um grande presente na nossa vida, tanto que nós escolhemos vocês como padrinhos da nossa filha também. Foram de suma importância para nós no ano 2025, nos levando para dar treinamentos, e isso trouxe para minha família condições para melhorar a nossa qualidade de vida. Para você que assistiu, depois siga ali, o Jonathan está aqui na descrição, também da ViaCred. Você que é líder, quer melhorar a sua liderança, também não custa nada chamá-lo no Instagram e bater um papo. Para os alunos do Instituto, fico muito feliz de receber as pessoas aqui e colocá-las no desafio. Passar o treinamento e colocá-las no desafio é muito importante. Para você que assistiu esse podcast, clique aqui para seguir a página, você vai estar nos ajudando muito a trazer as pessoas e que essa mensagem linda, baseada em realidade, possa ser direcionada a muitas outras pessoas. Próximo capítulo será muito especial também, assim como esse, e eu desejo para você uma boa semana, um bom mês, que Deus abençoe a sua vida e que você também tenha coragem, de, assim como o Jonathan, aceitar os desafios que a vida lhe coloca. Porque a vida
nos provoca e a vida nos questiona todos os dias. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe, Jonathan. Muito obrigado. Obrigado, professor.